Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E hoje a gente está em mais uma abertura dentro do universo do Jung, da individuação, ainda dentro do universo do livro da Irene Gade, e também trazendo, por conta desse mergulho lá no passado, algumas questões de dentro do livro Marrom do Gomo. E aí eu estava me divertindo aqui, né? Claro que ver tudo aquilo que já veio antes, há muito tempo atrás, é divertido. Porque o livrinho começa contando a história do tarô, aquela que certamente foi contada pelo Etele e por vários outros, vamos assim dizer, pensadores mais profundos, que é a história de que, segundo a tradição, a gente não sabe que tradição é essa, né? Se é a tradição rosacruciana, se é a tradição hermética de lá ou de cá, não dá para saber. Mas diz aqui a historinha, e é ótima. Quando os sacerdotes egípcios, herdeiros da sabedoria atlântida, eram ainda guardiões dos mistérios sagrados, o grande Hierofante, prevendo uma época de decaimento espiritual da humanidade e a perseguição ao ensinamento sagrado, convocou ao templo todos os sábios sacerdotes do Egito, para que juntos pudessem achar um meio de preservar da destruição os ensinamentos iniciáticos, permitindo assim seu uso às gerações de um futuro bem distante. Muitas sugestões foram apresentadas, mas o mais sábio entre os presentes disse que, devido ao declínio moral da humanidade, o vício ia prevalecer por toda parte e sugeriu então que as verdades eternas fossem conservadas e perpetuadas através do vício, até a época em que novamente poderiam ser ensinadas. Assim foi feito, e o grandioso sistema simbólico da sabedoria esotérica, o tarô, foi dado à humanidade sob a forma de um baralho de 78 cartas, que desde milhares de anos servem para satisfazer a curiosidade humana a respeito do seu futuro ou para distrair-se e matar o tempo jogando. Então, assim, esse é um olhar que, dentro do acolhimento do meu coração de jovem, eu digo que sim, sim, certamente alguém propositalmente bolou, engenhou principalmente os trunfos e os colocou engenhosamente no meio daquilo que já eram os jogos de cartas ou de tabuletas de um tempo até anterior aos trunfos. Sim, eu acredito bastante, faz muito sentido que todas essas informações estejam contidas, então, nesse jogo de cartas. É, seria como se a gente tivesse, dentro desses 78 arcanos, encerrado todo o conhecimento minimamente da humanidade até uma determinada época e para a mesma época, ao infinito e além, chegando até aqui. Porque a humanidade em si tem princípios que parecem imutáveis ou são os mesmos. Ainda somos os mesmos. Né? E ainda, né, aí, me veio outro pedaço de música, mas vamos lá. Por conta disso, quando a gente fala que o tarô em si já é uma jornada, mesmo no sentido junguiano, de que você já permeia através do seu olhar, através dos 22 ou dos 78, você já abre com portas, janelinhas, e sinapses adormecidas dentro do teu conhecimento individual, ligado ao coletivo, e você se abre para inúmeras percepções diferentes da mesma realidade que compartilhamos. Sendo assim, o tarô ainda tem seus mistérios, ainda tem as suas coisas, não digo veladas totalmente como eram, não, mas eu acho que estamos exatamente na época do revelável. Então, já que um dia, né, tudo se perderia, acho que estamos na época onde tudo pode receber luz de novo. E quanto mais compartilharmos, falarmos e abrirmos cada uma dessas portinhas, nos tornaremos mais lúcidos, mais conscientes e mais capazes de entender a vida. Eu acho que seria melhor colocar assim. Então, para você que está aí comigo, toda essa caminhada, né, lembra aquele joinha, aquele compartilhamento, não é? Fazer parte da comunidade, você que está chegando, mas não esqueçam, o joinha é muito importante, o compartilhamento também. E para quem quer ficar mais perto, a gente também tem agora o 365 do WhatsApp através do link embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal. Fica
à vontade para ir lá e ficar junto de uma turma muito bacana que está com a gente, enfim, vem se somando, né? Cada um pouquinho põe mais um pezinho lá. E cada vez mais essa turma vem ficando, eu diria que curiosa não mais, mas assim, de trocar jogadas, de trocar perguntas, de trocar filme, de trocar ideia, né? De se sentir à vontade para poder falar de tarô, pensar tarô, jogar tarô, né? A proposta é de tarô, não é outra. Então, sinta-se à vontade para migrar para lá. Te espero. Bom, vamos seguir com a jogada de hoje, porque ela é uma jogada também, de novo, uma clássica que ela traz, mas ela traz com uma pegada diferente. Então, na abertura 256 da estrela dupla de 17 cartas, a gente vai ter a fantasia da meta de 5 anos. Então, no próprio livro dela, ela fala que ou a abertura chamaria estrela dupla de 5 pontas, ou chamaria a fantasia da meta de 5 anos, a estrela dupla de 5 anos. Imagine poder enxergar os seus próximos 5 anos como um mapa iluminado pela energia do arcano 17, a estrela. Essa mandala foi criada para reconhecer os sonhos, esperanças e caminhos ocultos, ajudando você a transformar ideais em metas tangíveis. Ao lançar a estrela dupla de 5 pontas, você não apenas vislumbra o seu futuro, mas ativa seu poder interno de alinhamento, clareza e propósito. Uma leitura profunda, terapêutica e reveladora que integra o tarô ao autoconhecimento e coloca você no centro da sua própria jornada. Bora jogar? Então, bora nós, bora jogar. Vamos ver como é que faz para jogar. Eu tive que dar uma dividida em 2 etapas também, para ninguém se perder, porque a gente tem 2 estrelas, né? Uma estrela amarela embaixo, em formato normal, né? Ela está no eixo certinho, topo para cima, dos braços para baixo e 2 na horizontal. Essa vai ser a turminha que a gente vai estar dando uma olhada. Então, vamos lá, agora que eu já arrumei aqui direitinho, o jogo é o seguinte: carta um é um jogo com carta significadora e central. Então, eu vou estar escolhendo do meio do baralho, que, de novo, ela propõe que sejam os arcanos maiores. Você fica à vontade para fazer a sua variação, e você vai escolher uma para ser a sua significadora. Também posso, se eu achar que eu não quero que seja um arcano maior, eu posso fazer aquela história da rainha, dos reis, né, de pegar pelo meu signo e colocar a rainha de ouros como a significadora, né? Ou posso também trabalhar com os ases. Então, se a significadora, para mim, deve falar mais da parte material, né, ou da parte do meu desempenho ou da minha vida. Então, se é material, ouro, se é desempenho da vida, paus, se for afetivo relacional, que eu não acho que caiba muito, que já tem perguntas específicas aqui, vocês vão ver, né? Posso também abrir taças ou posso abrir espadas para as questões de entendimento. Ou posso só buscar uma que eu acho que me signifique. Então, gosto das rainhas para significar quem se sinta do lado feminino, gosto dos reis para falar do masculino, né? Yin e Yang, mas você também se sinta livre para colocar os pajens no lugar das princesas, ou do lugar daquilo que você sinta que é da tua natureza também, ainda sem um gênero específico, não é? Tanto no pajem quanto no cavaleiro, seja porque o pajem depois é transformado em princesa pelo Crowley, mas de toda forma a gente pode imaginá-los como energias e não exatamente como gêneros. Então, mas também podemos colocar todos em qualquer um deles e está tudo bem. Muito bem. Então, aí na carta significadora, como é que eu crio as minhas metas e sustento? Isso é uma abertura que eu vi muito ligada à questão do planejado, direcionar a vida, nas perguntas dela. Então, representa mais o consulente na sua forma de sonhar, planejar e dar direção à vida. É a base da estrela, a centelha que guia toda a mandala. Então, a primeira estrela, que é essa em amarelo e em posição normal, ela tem 10 cartas para ela. Eu vou ter, então, a primeira carta significadora que eu ponho ao centro, que é a lilazinha. Aí eu venho de dupla.
E também com aquela história de embaralho e separo as 10 primeiras. E é com essas 10 que eu vou trabalhar. Carta 2 e 3, sucesso recente, revela as conquistas já alcançadas, que servem como prova da sua força e inspiração para os próximos passos. Cartas 4 e 5, situação no trabalho, mostra sua atuação profissional, desafios e oportunidades no campo das realizações materiais. Cartas 6 e 7, fonte atual de estímulo, destaca as paixões e forças que alimentam o seu entusiasmo para seguir. As cartas 8 e 9, talentos e capacidades, apontam os recursos internos, virtudes e habilidades que precisam ser reconhecidos e aplicados. Cartas 10 e 11, peraí, um pouquinho. É o ambiente pessoal que reflete o impacto da família, dos relacionamentos, a vida pessoal no caminho para suas metas. Então, observem que a primeira estrela é construída, né, de 5 binômios. Binômios paralelos, onde um arcano completa ou complementa o outro. Não tem nada de um contra, não, é de soma. Aí a gente vai para a segunda estrela. Na segunda estrela, que é a estrela de 12, 13, 14, 15, 16 e 17, sendo que 17 é a carta central, a intenção de olhar nessa estrela é mais da essência da pessoa, né, ou da sua pessoa. Então, a gente tem na carta 12 o intelecto, o papel da mente analítica, estudo, pensamento estratégico na realização dos sonhos. Carta 13, criatividade, revela como a inovação, a expressão criativa e a ousadia podem moldar o futuro. Carta 14, o amor e relacionamentos, mostra a força dos afetos, parcerias e da intimidade como combustível para os 5 anos vindouros. Carta 15, insight e intuição, a conexão com o inconsciente, sonhos, espiritualidade e instinto profundo. Carta 16, dinheiro e poder. Indica como a energia material e a gestão do poder podem impactar a sua trajetória. Carta 17, o eu ideal, vida ideal. Qual é a visão mais autêntica do meu futuro ideal? É o ápice da mandala, né? Digamos, a própria luz da estrela. Beleza? E fica legal olhar para que você escolheu, não é? E para aquela que vem. Acho bem bacana no fechamento. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção é que o caminhar é como você estando a desenhar de verdade uma estrela de 5 pontas sem parar em lugar nenhum. Então, vem da carta 1, né? Eu vou até colocar meu laserzinho aqui, porque a gente acabará fazendo, opa, perdão, 2 banimentos ou 2 pentagramas, também considerados um movimento sagrado. Então, a gente pega o 1, né? A gente traz um para o topo, 2, 3, vem lá embaixo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, fecha lá em cima, certo? E na outra não é diferente. A gente vai caminhar direto, né, da 11, a gente já vem para 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, volta lá para 12, volta para o começo, certo? Vamos para jogar? Vamos lá para a mesa? Então vamos juntos para a mesa. Já que a gente está numa abertura tão bonitinha de estrela, gostando da estrela, acho uma carta tão luminosa, tão boa. Então vamos marcar o nosso jogo aqui na mesa. A gente tem 17, até que daria para dar uma mudada de baralho, né? Isso também pode. Essas 17 poderiam estar sendo feitas. De novo, ela está usando um baralho só. Eu estou tentando seguir essa pegada mais antigona. Ah, eu vou pegar o panda. Pronto, me deu vontade de pegar o panda. É porque é uma abertura mais intimista. E vou colocar uma rainha como minha significadora. Além de ser a que me representa mesmo, eu quero falar mais de vida material, de saúde. Então, eu vou pegar uma rainha de ouro se eu achar na dica. Aqui, então, vou pôr a rainha de ouro aqui, já é a minha carta 1, não é? Eu posso também estar fazendo de outra forma, buscando uma significadora.
Vou trabalhar com os 22 e aí a gente começa o processo não só de embaralhamento, quanto o de escolher as 10 cartas. Então, o que que eu posso estar fazendo? Eu também posso, depois de fazer a minha manobra usual, eu posso vir aqui e separar 10, escolhendo, ou separar 10, pegando do topo do que aqui está, né? Então, eu também posso fazer assim, 10 cartas, separa as restantes, não é? E posso fazer assim, né? O movimento da estrela ao alto, estrela aqui embaixo, braço de cá, braço de lá e os dois pezinhos. E acompanhando você tá, né? Aí eu vou fazer a outra estrela. Tcharam. Seria muito bacana e eu adoraria fazer a outra estrela, né? Já que eu separei 10, a outra eu só tenho 7. Eu ia achar muito bacana pegar um outro baralho. É uma medida não muito usual lá no passado, não é. Nos anos 90, de jeito nenhum, não se usava dois baralhos, nada disso. Então, estou tentando mostrar para vocês aquilo que era, mas eu gostaria de fazer um pouquinho diferente. Então, daqui eu posso escolher agora aquilo que é o do meio. Então, eu vou fazer uma outra, né? Eu vou fazer uma outra bichinha aqui no meio. Eu vou fazer uma outra figura aqui no meio. Desde que tenham 5, tá tudo bem resolvidinho, uma carta só. E aí, eu ainda posso estar escolhendo a central. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, eu vou até mostrar o que que eu estava tentando dizer com o segundo baralho. E quais são as possibilidades? Eu tenho, de novo, 22 possibilidades num novo baralho de arcanos maiores. E vou aproveitar para fazer essa segunda com baralho misto. Então, eu vou colocar nessa segunda aquilo que eu considero que poderia vir a ser igual ou diferente da primeira, porque o que que acontece? Quando eu abro um segundo baralho, podem haver repetições. Quando não, não tem repetição. Não vai acontecer, né? Aí a gente pega a central aqui. Pronto. Só para a gente ter um diversificar e um dialogar, né? Na velha guarda, isso que eu estou fazendo com mais de um baralho, de jeito nenhum, não rola. Não acontece, né? Só se faz com um baralho, já tá difícil, né? Segundo alguns, já tá difícil. Como é que eu vou fazer com uma baralho? Estou pondo o ozinho aqui, bem prestando atenção no que eu estou fazendo. E aí a gente vai fazer a leitura, né? Porque o grande barato da história da estrela dupla é você imaginar também que a cada ponta a gente está falando de um ano. E isso também é bem importante. Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Você anotou direitinho a primeira estrela e a segunda estrela? Porque na primeira estrela a gente está falando daquilo que são as conquistas, são coisas mais palpáveis, né? Então, dentro dos próximos 5 anos. Na carta 1, eu estou falando mais de conquistas materiais, porque eu escolhi a Rainha de Ouros. Não, eu escolhi a Rainha de Ouros por conta do meu signo de terra, né? Mas vamos falar daquilo que são posicionamentos, conquistas, melhorias, que sempre está na mão das rainhas, e uma certa vontade de fermento, de crescimento. Tá, então nas cartas 2 e 3, elas vão me mostrar o sucesso recente, quer dizer, quais são as coisas boas que aconteceram recentemente, não é? E que estão valendo. Olha, nós temos aqui o arcano do julgamento e o arcano da temperança. Então, a gente tem como sucessos, né? Sucessos realmente sucessos de realização, sucessos do novo tempo, sucessos de uma nova temporada, sucessos nas movimentações em direção a um novo momento, né? Então, as transformações também, em parte, aquela traz as libélulas. A gente precisa lembrar que é sucesso sobre o karma, ou fazendo mais sobre aquilo que é do todo, de todos.
e de uma forma medial, de uma forma temperada, de uma forma com calma, de uma forma sem pressa, de uma forma diplomática, com arte e bom tempero, como é a carta da temperança. Né? Então, a gente fala de maestria e a gente fala desse lugar equilibrado, certo? Tá bom. Aí, a gente sai das cartas 2 e 3 e vamos para as 4 e 5. A situação no trabalho, no fazer, naquilo que eu troco como trabalho. Olha que baratinho. Ai, adoro. Nesse lugar, nós temos o dependurado e o diabo. Então, nós temos no meu trabalho, né, nesse movimento do agora em que eu estou olhando, um pouco de ou paralisação, ou andando mais devagar, ou tendo mais impasses, ou um pouco de mãos atadas, onde as coisas estão na mesma ou do mesmo jeito, e um pouco da indignação, ou da raiva, ou de um certo mau humor, ou de um certo lugar bravio com relação a essa não ação. Né? Tem uma não ação, tem uma paralisia, tem uma parada para curtir os vagalumes ou para usufruir do mel. Estou parada para distrair um pouco, e aqui tem um outro lugar, né, de que talvez isso não seja o melhor para os negócios, ou para a vida dos negócios, ou para o dinheiro, e etc, etc. Maravilha. Né? Então, também posso entender, ó, primeiro ano, segundo ano. Depois a gente vai para isso, tá? É, aí a gente tem um, dois, é isso mesmo, né? Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, seis e sete vai lá para a ponta do braço, estava tudo ao contrário. A gente tem a roda da fortuna e o imperador, no sentido de que ainda tem muitas oportunidades, tem muita coisa para girar, né? Tem muita coisa para andar, que fala das paixões e forças que alimentam o meu entusiasmo, exatamente esse dia a dia, a diversão, o fazer disso uma coisa bacana, uma coisa lúdica, gostosa. Tem um lado realmente de aproveitar tudo que a vida puder oferecer. E do imperador, no sentido de que, bom, vamos fazer mais do mesmo, né? Vamos cuidar daquilo que já é nosso, vamos fazer bonitinho aquilo que já temos na mão, né? Vamos fazer o melhor com aquilo que a gente já tem. Então, também é uma dica importante de que é para usar o meu patrimônio, né? E para usar a minha fortuna, certo? Tá na fonte atual de estímulo. Então, são as forças e as paixões, o que que me estimula? Movimentações, mudanças e novidades, e a gente também tem a questão de que aquilo que eu já tenho, onde eu tenho segurança, o que me dá segurança, também é algo que me estimula. Cartas 8 e 9 é o braço de cá. Então, no 8 e 9, eu tenho a torre e eu tenho o sol. O que pode ser a torre com o sol? Bom, medidas, né, mudanças, transformações, e ela é bem interessante, né, porque passa pela carinha do panda, e pega um bambu. E eu acabei de vivenciar aqui na nossa mata, do lado da minha casa, né, um incêndio provocado e que meio que levou todos os bambus embora. E tudo certo. E a gente, só coincidências, tá, gente? Só para a gente ver como às vezes essas sincronicidades são bem interessantes. Porque aqui tem a ver com talentos e capacidades. E quando a gente fala da torre, o maior talento que a torre pode trazer é a capacidade de ver a destruição, ver a crise, ver o problema e pensar como podemos sair do outro lado, né? Fazer algo por isso, com isso, o que dá para aproveitar, ou o que dá para recriar, né? De ir exatamente para o lado oposto da destruição e pensar no que pode ser, então, realizado. Esses são os recursos internos. Quantas vezes eu montei e desmontei a vida, ou fiz mudança, ou peguei grandes crises, transformei em grandes ganhos. É bem por aí. E o sol, né, tentando manter a claridade, a jovialidade, a verdade nada mais que a verdade, tornando claro esse momento, a capacidade de tornar as coisas claras, né? Isso precisa ser reconhecido e preciso estar aplicando da melhor forma possível. Cartas 10 e 11, então a gente vai estar fechando as duplas, os binômios.
não é? Onde eu tenho. Essa é uma carta especialmente do tarô do Panda. Não existe no tarô de verdade, que é o espaço do sonho. Não é um arcano, não tem número, não tem nada. Chama-se espaço do sonho. Então, eu posso entender que no meu ambiente pessoal, não é? Entre o que é o impacto da minha família, dos relacionamentos à volta, da minha vida pessoal, tem muitas questões que estão no universo do campo do sonho, né? Está num lugar diferente do que aqui. E o arcano da força, que é muito bonitinha essa força aqui, né? O panda fazendo festa com um ratinho lá em cima de espada, lembra um pouco o karatê panda, né? Então, enfim. Aqui, o que que a gente tem? O entorno da o ambiente, né? Se a gente pensar no ambiente pessoal, é o ambiente espiritual, diria a cartinha do Panda no Dream Space, não é? É um espaço diferente e é um espaço onde só entram diletos e pequenininhos amigos, né? Dos elementos ou os elementais ou os bichinhos da terra ou as coisas que eu gosto demais, né? Como os meus saruês, as minhas maritacas, tudo solto, gente. Mas eu chamo tudo de meu, é coisa mais bonitinha, né? Então é isso. Acho que aqui o meu entorno hoje é um pouco tipo bênção. Posso agradecer por isso. Já tive entornos muito difíceis. Então, o meu ambiente pessoal e até ambiental e todo ele é muito bacana. Muito bom. A gente pode, então, estar fazendo uma. Vamos supor que você faz uma pergunta a posteriori. Primeiro ano, né? Primeiro ano. Um ano ainda com coisas a serem observadas, avaliadas e, digamos, que equilibradas. Um ano dois, um ano mais difícil de levar, né? Com as coisas um pouco lentas ou mal paradas, e a gente tem com isso alguns entreveros, ou talvez alguns maus humores, ou do quanto não agrada, do quanto é difícil emocionalmente levar. No terceiro ano, a roda gira, as coisas vão começar a ficar diferentes, assim como muita coisa já tida, já mantida, já guardada, vai poder entrar nesse novo giro, nesse novo movimento. Aí a gente sai daqui, né, e vem para cá. Então, se eu estou falando do quarto ano, já que é para olhar também 5 anos, eu vou ter algumas mudanças importantes, eu vou ter que desconstruir, desmontar algumas coisas muito importantes para poder botar outras numa outra luminosidade ou com mais clareza, tendo mais certeza de onde eu estou indo, para fechar o espaço sagrado, o espaço do sonho, e com a força natural que me cabe entre o céu e a terra. Para mim, serve de um prognóstico interessante, né, para 5 anos. Aí a gente vem aqui e vamos falar agora um pouquinho da estrela da essência. Não é a mesma coisa porque ela vai me representar. Então, existem muitas práticas que usam a estrela de 5 pontas, como no Leonardo da Vinci, até com uma abertura que o Rajban Jaf tem, eu tenho e outros têm, que é para olhar o corpo, a pessoa, como um corpo único, né? Então, a gente tem na carta 12, que começa aqui em cima, primeiro eu vou virar só o panda, tá? Eu vou deixar escondida a outra desde que eu possa. Eu tenho a Imperatriz. Veja como a Imperatriz tem sido fofa de me representar bastante, né? Porque é o meu intelecto. Então, o papel da minha mente analítico, dos meus estudos, os meus pensamentos estratégicos para realizar meus sonhos, são de uma imperatriz, são de uma mulher encarnada, de uma mãe encarnada, de uma professora, de uma pessoa comum, de uma pessoa que come pastel, que vai a shopping e que passeia, como todo mundo. Então, assim, mais do que tudo, é o intelecto de uma mortal. Não é um intelecto, não posso me chamar de intelecto brilhante, entendeu? Um intelecto estudioso, um intelecto que faz esforço, ao mesmo tempo mantém alegria, jovialidade, bom humor, um monte de coisa, né? Vaidade vai junto, as coisas mundanas que a Dona Imperatriz tanto gosta e que gosta de usar esse pensamento para realizar seus sonhos. Na carta 13, a gente tem o tipo de criatividade. Quais são, então, revela como a inovação, a expressão criativa e a ousadia
podem moldar o meu futuro. A criatividade precisa estar em ação, diz o carro. Então, o arcano do carro me conta que a minha criatividade está sempre em movimento e que ela realmente é muito responsável pelas minhas ideias, por aquilo que ponho, faço, enfim, e realizo. Como é que, né, vai esse caminhar, então, agora vai para amor e relacionamentos? Como é que segue o amor e os relacionamentos? O amor e os relacionamentos segue com o eremita. O amor dentro daquilo que eu conheço, meus relacionamentos ainda do tipo mais individualizados ou mais de mim comigo. O eremita é um cara que ama a sua solitude, não porque seja escravo dela, né? Mas porque já aprendeu a lidar consigo mesmo. Falo que a gente ele é meu melhor amigo, entendeu? Esse é bem bom, tá? Amor e relacionamentos, ficamos com as coisas que já estão, né? Os afetos e as parcerias, principalmente, são aqueles que já estão comigo, né? Esse combustível nesses 5 anos é um combustível de discrição. Insights e intuição, a conexão com o inconsciente, com a espiritualidade, como é que ela vai se dar? A gente está na carta 15. Então, a gente veio daqui, ó, 12, 13, 14, e a gente vem para 15, aqui em cima. E aqui a gente tem o Papa, um Papa muito modernoso, esse Papa bacana aqui do Panda, um Papa que fala de tradição, mas fala de como a gente pode se conectar com as visões tradicionais, como eu li um pouquinho falando do Gom, né, falando desse caminho, talvez da tradição que ele fez, que me convidou a fazer também, me convidou a levar alguns grupos com o meu entendimento do que eles deixaram ali, né? Então, eu segui a tradição um pouco com mais atualização do que tem de novo, de quais são os novos tempos, né? Os insights e as intuições abertos, como aquele arco-íris, abertos para o mundo, né? Conectado. E eu percebo um panda papa hierofante muito conectado, né? Bastante conectado com o tudo, o todo. Muito bem. E aí a gente sai do Papa e vem na carta 16, que está aqui embaixo, para falar de dinheiro e poder, né? Indicando como é que a energia material e a gestão dela e do poder no mundo vai estar impactando a minha trajetória nesses 5 anos. E o Arcano do Mundo fala, em termos de dinheiro e poder, de que o dinheiro e o poder estão no mundo. Então, eu vou estar também inserida nesse dinheiro e poder do mundo. Quanto mais eu me inserir no mundo, mais o dinheiro e o poder, ou mais aquilo que a gente fala da gestão do poder ou da energia material, né, poderá estar justamente do lado de fora, é uma questão de como acessar. Então, podem ser 5 anos prósperos, já que o arcano do mundo normalmente é o melhor arcano do tarô, sempre fala de coisas muito mais positivas, somente quando mais na tradição. Então, fica uma coisa bem legal. E aí eu vou ter o eu ideal, a visão mais autêntica do meu futuro ideal. E aí vem o mago. Olha que bonitão. Eu acho que a coisa mais bonita que eu consigo dizer para vocês é que eu acho que para quem começou meio de mal com o mago, lá nas primeiras, acho que primeiras 10 ou mais, lá no começo deste ano, das aberturas do 365, eu falei que eu e o mago a gente estava atrapalhado, que eu não sei o que tinha acontecido, mas a gente estava meio desconectado. Então, eu fico muito feliz que nos próximos anos eu vou estar brincando com os 4 elementos e com as ferramentas, né? Eles colocaram até um chapéuzinho, né? Para escolher que casa, olha que bonitinho do Harry, né? Então, assim, esse é um lugar de falar que a minha vida ideal, meu eu ideal, está muito ligado ao mago, ao exercício da magia pensante, da magia como eu entendo, né? A magia da vida e que é a visão mais autêntica para o meu futuro, porque o mago também são novos inícios para esses 5 anos, são novos começos para esses 5 anos, são inventividades, né? Enfim, tem muita coisa para aparecer nesses 5 anos. Bom, aí a gente também vai poder olhar na mesma toada, olha, 12, né? 12 vai estar conectado com o 2 e 3 para falar do primeiro ano com a imperatriz, com prosperidade,
com um certo movimento, né, de venda, compra, vaidade, uma série de coisas ligadas ao dia a dia, né? Esse ano foi para mim uma série de coisas ligadas à minha casa, ao dia a dia, família. Então, isso tem bastante a ver com a Imperatriz. Aí, do 2, 3, 12, 2, 3, a gente tem aqui o 4, 5, né? E o 13. Então, a gente tem um momento mais parado no segundo ano, com mais desafios pesados para encarar, e o carro dizendo, mas vai passar, vai dar para fazer, segue, senta na moto aí, senta no carro, vai viajar que dá para passar. Aí a gente sobe de novo, não é? Para o 6 e para o 7, que vão ter como alicerce a 14. Então, só para fazer os triozinhos, para vocês entenderem um pouco que isso se aloca junto, né? Que o meu amor e os meus relacionamentos que já estão estabelecidos vão caminhar do jeito que estão, com as mudanças, né? Com o que eu já tenho, com aquilo que já é. Aí a gente corre, então, para cá, né? E essas duas estão conectadas a essa daqui, por incrível que pareça, tá? A gente faz conectudes. E essa daqui, que é a que fecha, né? 10, 11, é a que fecha, fecha também com a 16, certo? Ah, e agora, claro, para tirar a curiosidade de todo mundo, é minha também, eu tirei a Imperatriz junto com o carro. Então, é uma imperatriz em movimento para falar do meu intelecto, né? É uma imperatriz inquieta, com muita movimentação, ou convidando a muitos movimentos em termos de como realizar meus sonhos. Aí na carta 13, né, que é carta 13, o carro, aqui embaixo, então a carta 13, vamos ver se eu não me perco, né? O carro veio junto com o julgamento. Então, algumas coisas desse momento da criatividade também faz com que eu traga uma criatividade de outro tempo para eu relembrar algumas coisas e poder, de algum jeito, organizar o que está acontecendo por agora. O amor e os relacionamentos, que entre exatamente o meu querido eremita, vem junto com a força, né? Então, desde do eremita até a questão de amor e relacionamentos, que eu acho que continuam as parcerias, os relacionamentos com quem eu tenha realmente algum elo de força, é um eremita com força, então onde tem força, onde tem energia, tenderá a perpetuar-se, onde não, tenderá a esse lugar mais da solitude, da quietude. Na carta 15, aqui em cima, além do hierofante, tirei o próprio eremita mais uma vez, não é? Então, o eremita dizendo: olha, também é um pouco da tônica dos insights e da intuição, um papa com eremita, né? Esses momentos de estudo, de filosofia e de recolhimento, continua como sendo uma pauta importante. E aí a gente tem a carta 16 aqui embaixo, falando do dinheiro com a carta do mundo e com o dependurado. O dependurado, que se eu colocar ele somente aqui nesse baralho, fica ainda mais claro, ele tem as mãos soltas, não é? E ele tem quase que passos de dança com as correntes. Então, se eu souber lidar com o meu mundo e lidar com as correntes, de forma a manter o meu espaço dos sonhos, não é? E manter também a minha força, tudo segue belíssimamente bem. E aqui no centro, olha que belezura, eu tenho o arcano do mundo com o arcano do mago, não é? Junto da minha senhora. Então, eu vejo algumas cartas repetidas, vou olhar para elas com mais carinho, como eremita, como a força, não é? Como o mundo. São repetições ou toques, o carro, né? De energias que estão permeando mais a minha história do momento. E aí eu posso estar atribuindo os insights que eu tiver também ao passo desses próximos 5 anos. É uma tendência. Não significa realmente que eu tenho que dividir, vai ser assim. Não, há uma tendência para isso nos próximos 5 anos. Prefiro olhar dessa forma. A estrela brilha em você. Siga a sua luz e o caminho se abrirá. Essa é, então, a nossa leitura da estrela dupla. Deixa eu conseguir sair daqui.
Peraí, onde é que estou eu? Perdida para variar. Deixa eu ver se tudo ficou dentro do quadrante. Não, né? Não ficou tudo dentro do quadrante. Vou dar uma empurradinha. Vou dar uma empurradinha. Olha lá, para tentar fazer caber todo mundinho aqui, para não perder ninguém. Então, aqui embaixo a gente tem essa turminha. Vou puxar um pouco mais para você. Eu sempre faço uma foto. Estou guardando dessa forma para mim, para o futuro. Pronto. Acho que conseguimos. O sol foi quem ficou um pouquinho fora. Eu vou puxar ele para dentro. Pronto. Maravilha? Feito? Tá bom demais. Então, gente boa, temos mais uma abertura colocada. Espero que vocês façam um excelente proveito dela. E com isso a gente vai para a abertura de amanhã, né? Então, amanhã tem uma nova jogada aqui no 365. Uma abertura verdadeiramente inédita, porque eu fui deixando ela para trás sabendo que ela faz parte do Master Saúde, mas como ela está em mais de uma literatura, creio que mais de um tarólogo, tarotista do passado se valeu da leitura de chakras. Então vamos dar uma olhadinha nisso, apesar de eu considerar ela um pouco complexa, porque muitos de nós não sabem praticamente nada sobre chakras. E aí, se você não sabe nada, talvez fique um pouco raso, né? Mas tem quem já saiba bastante de chakras hoje em dia, com a yoga, com tudo, então podemos tirar vantagem, valor disso, dessa abertura. Né? Uma abertura também bem do tipo intimista, mas bem legal, que a Irene também traz no livro dela, o Rajo também traz, a Bíblia do Tarot também traz, tem vários autores que trazem a abertura dos chakras, tá? Já ia confundir, a abertura dos chakras. Então a gente tem que tentar colocar na pauta para fazer parte aqui do 365. Certo? Combinado? Então a gente se vê amanhã. Valeu por hoje.